Olá, bem-vindo ao Momento Arbitragem. No programa de hoje eu vou responder a dúvida de um internauta, o senhor Mauro Mateus, que pergunta sobre a utilização da arbitragem na locação de imóveis. Então fica aqui comigo, saiba mais sobre esse assunto e sobre a utilização da arbitragem na área de direito imobiliário. Começa agora o Momento Arbitragem. Muito obrigado por sua audiência. Sou Asdrubal Júnior. Lembra que todas as vezes, ao final de cada programa, eu convido os internautas a enviarem perguntas, apresentarem suas dúvidas, fazerem sugestões de pauta, etc. Então, dessa vez o programa de hoje é dedicado a responder a dúvida de um internauta. A dúvida foi apresentada pelo senhor Mauro Mateus. Muito interessante, tratando sobre arbitragem na locação de imóveis. Então vamos ver o e-mail do Mauro Mateus para que a gente possa discorrer um pouquinho sobre cada uma das perguntas que ele apresentou no seu e-mail e naturalmente, quem sabe, possa tirar também a sua dúvida e te informar um pouquinho mais sobre como caminhar na solução de conflitos na área imobiliária por arbitragem, como saber um pouquinho mais sobre como descobrir as câmeras que existem em funcionamento e como você decidir pela escolha certa. Então vamos ao e-mail do Mauro Mateus. Ele diz o seguinte: cumprimenta, dá o bom dia, cumprimentando, parabeniza, gostaria de parabenizá-lo pelos excelentes vídeos e suas explicações detalhadas, que por certo tem me ajudado e a várias outras pessoas. Muito obrigado, Mauro, por sua confiança, pelo seu comentário, isso muito nos motiva. E ele diz assim: eu moro em Santos e tenho alguns imóveis que alugo e me interessei muito pela arbitragem. Sendo assim, eu tentei, através da OAB de Santos e a OAB do Guarujá, informações de algumas câmaras de arbitragem em Santos e região. Por incrível que pareça, nenhuma das duas OABs que procurei souberam me informar. Como posso contactar uma câmara de arbitragem? A OAB de Santos, após o atendente passar para outras 3 pessoas, não sabiam nem o que é uma câmara de arbitragem. Conversei com um advogado da administradora que faz os meus contratos e o mesmo foi taxativo em afirmar que a arbitragem no Brasil não resolve nenhum problema. Ponto. O e-mail dele prossegue e tem outras perguntas e a gente vai dar uma pausa aqui para comentar essas 2 primeiras passagens do seu e-mail e naturalmente aí já acrescentar algumas informações importantes. A primeira passagem diz que ele tem imóveis que ele aluga lá na cidade dele, que ele gostaria de informações sobre câmara de arbitragem. Contactou a OAB de 2 subseções da OAB ou 2 seccionais da OAB e não conseguiu efetivamente informações que pudessem resolver a sua busca de câmaras de arbitragem. Bom, é verdade que nem todas as seccionais e, sobretudo, as subseções da Ordem dos Advogados do Brasil já possuem uma área, uma comissão permanente que se dedica ao estudo da mediação e arbitragem e que reúna ali profissionais com expertise nessa área. É verdade também, é sabido que os advogados, boa parte deles não tiveram em suas formações, eu diria até a maioria deles não tiveram em suas formações o estudo dos meios alternativos de solução de conflitos, como, por exemplo, a mediação e a arbitragem e outros meios. Naturalmente chegam ao mercado, vão atuar com a profissão da advocacia e ignoram informações e ignoram que existe efetivamente um caminho alternativo para resolver problemas e eles acabam tendo como via única a via do Poder Judiciário. Claro que se forem procurados em algum momento e não se atualizaram com o estudo desse assunto, eles vão ter dificuldade de falar sobre esse assunto. Por quê? Porque não sabem sobre o assunto. Não é efetivamente porque são contrários à ideia da mediação e arbitragem, mas porque desconhecem com mais profundidade esse assunto e temem falar sobre algo que não conhecem adequadamente. Então eles vão dar uma informação que não seria a melhor possível. A OAB, pelo Conselho Federal, tem uma comissão
de conciliação, mediação e arbitragem, que tem procurado promover junto aos advogados a nível Brasil e às seccionais da OAB em todo o país, o estímulo da cultura da mediação e da arbitragem entre os advogados. Mas esse é um trabalho de formiguinha, é um trabalho que começou há pouco tempo e que naturalmente vem ganhando muito espaço, uma dimensão muito importante, vem crescendo de forma significativa, mas quando a gente está falando de um país continental como é o nosso, né, estamos falando de uma classe profissional que reúne mais de 800 mil profissionais. Claro que você não vai chegar a todos eles a tempo e modo como nós gostaríamos, com a velocidade que nós gostaríamos. Então é um processo de construção, de formiguinha, de multiplicação, quase que de evangelização da cultura da arbitragem, e esse processo leva um certo tempo para ser amadurecido e chegar aos resultados desejados, que é realmente ter o pleno conhecimento de toda a classe profissional. Então, o profissional que desconhece não é por má vontade, não é efetivamente por ser contrário, é simplesmente porque ainda não teve a oportunidade de ter contato efetivo com essa informação, interagir com essa informação a ponto dele se sentir confortável e seguro para falar sobre ela. Então, é apenas um processo em construção. Então, as OABs seccionais, em grande parte no Brasil, já montaram comissões de mediação e arbitragem, como o caso aqui em Brasília, da qual eu faço parte da comissão como secretário-geral. E, naturalmente, essa comissão tem um papel muito importante junto aos advogados da sua localidade, no sentido de promover a cultura da mediação e arbitragem e, naturalmente, levar essa informação tão útil, tão importante, que pode fazer a diferença para os advogados na sua militância e pode fazer, sobretudo, a diferença para os seus clientes na solução dos seus problemas. Então, o fato da OAB não ter dado a informação que o internauta procurou é, de certo modo, compreensível, embora, claro, merece alguma censura, porque a OAB tem que correr atrás do prejuízo e buscar o máximo de informações para poder orientar os seus advogados e, naturalmente, a comunidade, a sociedade que a procura, na busca de informações de como podem resolver seus problemas e naturalmente, que o caminho da solução alternativa é um caminho tão importante que não pode deixar de ser comentado nessas orientações. Então, fica a sugestão da OAB de Santos procurar promover um pouco mais de esforços no sentido de criar dentro da própria OAB e de multiplicar essa informação lá dentro, entre a classe profissional também, da cultura da mediação e da arbitragem, porque isso faz todo sentido para a vida dos advogados, faz todo sentido para a vida da sociedade e precisamos disso. Bom, aí prosseguindo nessa informação, ele diz mais que o advogado que o assiste lá na formulação dos contratos na administradora, eu acho que imobiliária ou administradora, que cuida dos contratos de locação que ele promove, que a arbitragem, ele faz uma afirmação, foi taxativo em afirmar que a arbitragem no Brasil não resolve nenhum problema. Olha, se ele foi taxativo, eu posso dizer com toda segurança e tranquilidade. Ele foi muito infeliz no seu comentário, com todo o respeito que o colega merece, naturalmente. Ele foi infeliz porque ele partiu de um conhecimento que ele tem, provavelmente um conhecimento de alguma experiência talvez não bem sucedida que ele possa ter tido na área, ou de um conhecimento muito estreito sobre um universo que ele tem contato de localidades ou de utilização da mediação e da arbitragem, para poder chegar a uma afirmação dessa natureza que não condiz com a realidade e com o crescimento da arbitragem no Brasil. A arbitragem vem crescendo de forma substancial no Brasil, sobretudo no estado de São Paulo, e Santos compõe o estado de São Paulo. Naturalmente, lá tem exemplos
mil de câmaras muito forte, com prestígio inclusive internacional, e tem resolvido problemas Brasil afora também, em várias outras câmaras. Nós já tivemos várias demonstrações disso aqui no programa Momento Arbitragem, inclusive pela série especial Câmaras, onde apresentando câmaras de todo o Brasil e que tem resolvido vários assuntos, inclusive vários assuntos ligados ao setor imobiliário, alocação de imóveis, compra e venda e todas as questões que envolvem o direito imobiliário. Então é uma afirmação infeliz, que não traduz a verdade dos fatos. A verdade dos fatos é: a arbitragem resolve sim os problemas, pode resolver problemas na área do direito imobiliário, e ela pode ser muito efetiva em uma solução muito inteligente, econômica e rápida para resolver esses problemas. Então essa afirmação deve ser desconsiderada, ou pelo menos vista com muita reserva e cautela, porque ela não traduz a verdade do crescimento e da evolução da arbitragem no Brasil, sobretudo no estado de São Paulo, que vem de maneira significativa apresentando os resultados muito interessantes para aqueles que a utilizam, e que a tendência, sobretudo agora, no ano de 2014, em que se estuda a revisão da lei de arbitragem, é que isso cresça de maneira substancial, ainda mais, com uma velocidade ainda mais intensa, a partir do momento em que venha a ser publicada a revisão da lei de arbitragem, que está para acontecer muito em breve, na medida em que o relator do projeto de revisão da lei de arbitragem na Câmara dos Deputados, e já foi aprovado no Senado, já emitiu parecer favorável, e falta apenas a votação desse parecer. Se acolhido for, será levado à sanção da Presidente da República e naturalmente se transformará em lei, dando à arbitragem uma amplitude ainda maior e acelerando ainda mais o crescimento da arbitragem no Brasil. Então, feito esse comentário, vamos adiante. Mas como você descobre uma Câmara de Arbitragem? Você tem, naturalmente, os caminhos da tecnologia, de utilizar ferramentas tecnológicas de busca para descobrir as câmaras de arbitragem. Você também tem outros referenciais importantes, que vale a sugestão. Você tem uma entidade a nível nacional, é uma entidade, claro, não oficial, não é uma entidade do governo, é uma entidade organizada pelo próprio setor, pelas próprias entidades que realizam a arbitragem de maneira privada. Então, é uma entidade privada, associativa, que chama CONIMA, Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem. Essa entidade, CONIMA, que você pode entrar no site dela, conima.org.br, essa entidade, claro, não consegue reunir todas as instituições de mediação e arbitragem no Brasil, porque ela é associativa, então vai se inscrever nessa entidade aqueles que quiserem, e a entidade vai aceitar como associado aqueles que naturalmente preencherem os requisitos de associação que ela venha a estabelecer. Mas lá reúne uma boa relação de entidades idôneas, entidades sérias que procuram atender e desenvolver a boa arbitragem no Brasil, então vale visitar e lá tem informações. Você também tem uma outra instituição de caráter mais intelectual, acadêmico, cultural, que é o CBAR, cbar.org.br, que é uma entidade que também reúne, também de caráter associativo, e que também reúne informações sobre várias instituições e sobre vários profissionais que interagem com a mediação e a arbitragem, e sobretudo com a arbitragem. Então também é uma entidade que vale a pena ser visitada, porque lá tem informações. Em um estado especificamente, como Santa Catarina, você também tem a FECEMA, que é a Federação Catarinense das Entidades de Mediação e Arbitragem. fecema.org.br. Lá você também encontra informações sobre instituições de mediação e arbitragem do estado de Santa Catarina, naturalmente. Então, são algumas referências. Além disso, você tem sites relacionados à mediação e arbitragem que procuram ali também reunir informações sobre várias entidades. Não poderia deixar de fazer a nossa propaganda nesse momento, claro.
você tem no Momento Arbitragem uma série especial chamada Câmaras. Na série especial Câmaras, nós apresentamos a cada edição dessa série uma câmara de mediação e arbitragem em funcionamento no Brasil e que se espalha por todo o país. Então já apresentamos diversas câmaras e vamos continuar apresentando ao longo do nosso trabalho outras câmaras também. Portanto, fica aí o convite para que você fique assíduo assistindo os nossos vídeos do Momento Arbitragem, e se você quiser assistir os vídeos anteriores do Momento Arbitragem, onde tem a série especial Câmaras e os programas que já foram apresentados diversas câmaras, é muito fácil. Você pode acessar o nosso site momentoarbitragem.com.br ou pode acessar o nosso canal do YouTube, basta bater lá Asdrubal Júnior, o meu nome, Asdrubal Júnior, está aparecendo aí na sua tela, lá no YouTube, que você vai achar o nosso canal. No nosso canal do YouTube, você vai localizar todos os vídeos de todas as edições do Momento Arbitragem, entre os quais estão os vídeos da série especial Câmaras, ou diretamente no nosso site, como eu falei. Então, você tem acesso franco, livre, gratuito a todas essas informações. Caminhando mais especificamente sobre câmaras na cidade de Santos, nós não conhecemos pessoalmente as pessoas que laboram em Santos com mediação e arbitragem. Então, o que eu vou falar são informações colhidas na própria internet, mas que eu vou repassar para vocês. Caso queiram, visite essas câmaras, busquem mais informações. Não estou dando referenciais de qualidade e seriedade das câmaras, mas também não estou dizendo que não sejam pessoas idôneas, sérias e competentes. Podem ser e tomara que sejam mesmo. Eu apenas estou dando informações por busca na internet de câmaras em funcionamento na cidade de Santos. E aí vocês que estão assistindo, que queiram utilizar, devem procurar as câmaras e colher mais informações, se certificar da seriedade e da qualidade do trabalho que realizam. Então vamos falar de duas. Uma delas que eu encontrei aqui é um site, santosarbitral.com.br, está aparecendo aí na sua tela o site deles, e é uma Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem de Santos. Então vale a pena visitar o site, aqui tem informações sobre o funcionamento da Câmara e quem sabe ela pode ser um caminho para você resolver o seu problema. A outra Câmara que eu achei também na internet é a Camesan, que está aparecendo aí na sua tela, camesan.com.br, e ela é a Câmara de Arbitragem e Mediação de Santos. Camesan, então também está o site aí com informações sobre a Câmara. Você pode entrar, ver as informações e recomendo, se certifique de buscar mais informações antes de fazer a indicação dessas câmaras na sua cláusula compromissória, para que você possa verificar se essa Câmara tem o perfil, além de ter a seriedade, a credibilidade, a idoneidade, que ela tenha o perfil para as demandas que você possa apresentar nos seus contratos, a partir de conflitos que decorram do seu contrato. Naturalmente, tendo o perfil compatível, você evitará problemas. Você quer ter mais informações sobre como fazer essa análise, esse cuidado? Então eu recomendo que assista programas anteriores do Momento Arbitragem. Em alguns desses programas eu vou te dizer algumas dicas importantes. Um dos programas que eu recomendo um programa chama Os 10 Cuidados Necessários para Redigir uma Boa Cláusula de Arbitragem. Quando eu falo desses 10 cuidados, alguns desses cuidados se referem à escolha da Câmara e eu explico lá por que esses cuidados são essenciais e como fazer essa análise de forma mais criteriosa a partir do seu contrato. Então não deixe de assistir esse vídeo, porque lá dá informações muito legais. Outro vídeo que eu convido para você assistir é um vídeo que chama Como Escolher a Câmara Certa. A Câmara certa para o contexto do seu contrato, para o contexto do problema que você está diante dele. Então assista esse vídeo, Como Escolher a Câmara Certa. Como você localiza os vídeos, mais uma vez, visite o nosso site, momentoarbitragem.com.br, e lá você tem todos os vídeos à sua disposição de todas as edições do programa. Nós já passamos de 60 edições publicadas, então você vai achar esses 2 vídeos que eu estou falando e serão muito úteis para você
ter o cuidado de como redigir a cláusula e como escolher corretamente a câmara. Então percorra esses cuidados, os passos que nós estabelecemos, avalie essas câmaras que nós informamos aqui para vocês e aí você terá a oportunidade. Vamos voltar ao e-mail do nosso internauta para a gente seguir com as dúvidas. Ele diz mais, o senhor Mauro Mateus, ele diz mais o seguinte. Ele diz que ele segue num outro parágrafo dizendo que assistindo os nossos vídeos e vídeos de outros professores da área de arbitragem, que ele está seguro que a arbitragem é um bom caminho para ele resolver os seus problemas. E aí ele vai a uma pergunta. A quem ou a que órgão devo procurar para tirar informações sobre determinada câmara arbitral? Como eu falei, as câmaras são privadas, as entidades associativas que existem, como eu falei, CONIMA, CBAR, FECEMA, são entidades também privadas, associativas. Então lá eles vão poder dar informações sobre as câmaras que estão vinculadas a eles, associadas deles. Vale a pena procurá-los, sobretudo para ver se a câmara está associada e para ver se estando associada a informação que eles possam dar mais. É válido, é muito válido você fazer isso. Mas não existe um órgão oficial do governo que vá fazer a compilação dessas informações e oferecer isso à disposição do cidadão, das organizações, etc. Não existe isso de maneira assim organizada, tutelada. Então você vai procurar se cercar com os outros cuidados que nós já falamos nos vídeos anteriores e que eu fiz referência agora para que você possa acompanhar. Bom, então não existe isso, mas verifique nessas entidades essas informações. Aí eu até vou abrir um parênteses para falar de um outro assunto importante, que nós já tratamos também em outro programa e que eu também convido a assistir. É um selo de qualidade, um selo de referência e qualidade, chamado Parconima. Esse selo, Parconima, que é um selo criado pelo CONIMA, que é aquele Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem, será distribuído não apenas para entidades associadas ao CONIMA, mas para qualquer entidade de arbitragem que queira ter uma certificação de qualidade, que percorre naturalmente requisitos formais, burocráticos de procedimentos e de garantias mínimas de qualidade para poder ser emitido. Esse selo tem uma certificação do CONIMA e com uma participação do Inmetro também, ou seja, então tem cuidados interessantes, formais e burocráticos. A entidade que quiser receber o selo do Parconima deve assistir o vídeo que nós publicamos recentemente sobre Parconima. Então, a certificação de qualidade Parconima faz parte de um dos nossos programas. Assista que lá tem informações. Eu entrevistei o presidente do conselho gestor do Parconima e ele explica tudo sobre como uma entidade pode conseguir esse selo. Então, se você tem uma entidade, se você é uma dessas entidades que nós nos referimos, tenha o interesse de receber esse selo, independente de ser associado do CONIMA, você pode postular a apresentação dessa certificação de qualidade. No futuro, isso pode ter uma grande importância para a sociedade, porque várias entidades podem conquistar esse selo, isso ser uma referência de prestígio, qualidade e seriedade que a entidade venha a ter. Então vale a pena você, como entidade de mediação e arbitragem, verificar a viabilidade de solicitar essa certificação de qualidade. Isso oferece à sociedade essa preocupação que o Mauro Mateus acabou apresentando, de querer ter mais informações, segurança e confiança para poder selecionar a Câmara de Arbitragem que ele vai indicar no seu contrato. Seguindo nas perguntas, ele pergunta o seguinte: se eu colocar na cláusula compromissória determinada Câmara e a mesma, por algum motivo, se extinguir, como devo proceder para escolher outra Câmara de Arbitragem? Fantástica a sua pergunta, Mauro Mateus, fantástica. Porque esse problema pode sim acontecer. Eu não diria que ele acontece sempre, mas ele acontece algumas vezes. Porque como as entidades de mediação e arbitragem são entidades privadas, naturalmente elas criam, prospectam negócios e elas podem se consolidar no mercado, crescerem e se perpetuarem. Mas elas podem sucumbirem, elas podem não vencer
um mercado difícil, ainda em crescimento, um mercado que a cultura da arbitragem ainda está em desenvolvimento, que as pessoas não sabem adequadamente sobre o assunto. Então nem todas conseguiram trabalhar corretamente sob o ponto de vista do empreendedorismo, sob o ponto de vista dos negócios e se estabelecerem de forma consolidada a ponto de se perpetuarem, de continuarem as suas atividades e crescerem, etc. E aí, claro, algumas surgiram e desapareceram. E essas câmaras, quando surgiram, fizeram um trabalho de divulgação, de prospecção e em alguns contratos, provavelmente nessa ocasião, algumas pessoas incluíram em seus contratos o nome dessas instituições. E lá na frente tem um problema, vão procurar essas instituições, elas podem não existir mais e você ficar numa situação embaraçosa de como resolver o problema se a câmara indicada no contrato não existe mais. Existe uma solução muito tranquila para isso. Eu não vou explicar detalhadamente essa solução agora, porque eu já expliquei isso em outro vídeo. E aí eu quero te remeter a assistir esse vídeo. Um programa inteiro dedicado a como você resolver esse problema. Esse vídeo tem o seguinte título, procure lá no site Momento Arbitragem ou no nosso canal do YouTube. Chama A Câmara Sumiu. E agora? Nesse vídeo eu explico passo a passo como você pode resolver esse problema. Então assista esse vídeo e eu vou explicar que a solução é muito mais simples do que parece. E você pode sim resolver esse problema. Então não deixe de indicar a arbitragem no seu contrato com essa preocupação, porque essa preocupação é relativamente simples de ser superada e resolvida lá na frente. Não deixe de indicar uma câmara por essa preocupação, mas claro, se certifique de ser uma câmara séria, idônea, qualificada. E, se possível, já experimentada, consolidada, porque aí diminui substancialmente a chance disso vir a acontecer. Então, são cuidados que você pode ter e que lá no vídeo que eu falo dos cuidados, no vídeo que eu falo sobre como escolher a câmara certa, eu repiso a necessidade de você avaliar isso com bastante critério e eu dou algumas coisas importantes de como fazer isso. Então essa pergunta está bem resolvida no vídeo A Câmara Sumiu e agora? Lá você tem a solução passo a passo para esse problema. Vamos para a sua próxima pergunta. Caso eu recorra à arbitragem e o problema for resolvido, parabéns. Se você recorrer à arbitragem, já vou logo te dizer, o problema será resolvido. Porque a arbitragem não é como a conciliação ou como a mediação, que poderá chegar a uma solução de consenso ou não. A arbitragem chegará a uma resposta, é certeza. A arbitragem decidirá quem está certo e quem está errado, em que medida está certo e em que medida está errado, porque é o papel, a missão e o compromisso da arbitragem. Então, se você recorrer à arbitragem, recorrer no sentido de buscar a arbitragem para resolver o problema, você resolverá o problema. Poderá ser da forma como você imaginou, idealizou ou não, mas terá uma resposta efetiva para esse problema por arbitragem. Aí, seguindo na ponderação do nosso internauta, o Mauro Matheus, ele diz o seguinte: o problema foi resolvido, mas algum tempo depois, houver outro conflito com o mesmo inquilino. Posso procurar novamente a Câmara de Arbitragem? Sim, claro. Porque se está estabelecido no contrato que vai resolver por arbitragem, o contrato segue, tem vida, se perpetua na medida em que ele for sendo executado. Surgiu um conflito, resolveu por arbitragem. Ótimo, continua o contrato, a coisa segue. Surgiu um novo conflito, porque cada mês que se renova da locação, novos conflitos podem acontecer, que não foram compreendidos na solução anterior, porque nem existiam a ocasião daquela resposta que a arbitragem apresentou. Novo conflito, estava previsto no contrato, a solução por arbitragem, novamente vai bater a porta da Câmara de Arbitragem e buscar a resposta, e seguramente a arbitragem vai apresentar uma nova resposta. Então sim, mais do que pode procurar novamente a Câmara de Arbitragem, eu diria deve procurar novamente a Câmara de Arbitragem indicada para que ela venha resolver um novo conflito, porque tudo decorre do mesmo contrato, no contrato estando celebrado a convenção de arbitragem em que as partes estabeleceram que em caso de conflitos será
serão resolvidos por arbitragem, por aquela instituição indicada na própria convenção de arbitragem. Então vamos à próxima pergunta do Mauro Mateus. A cláusula que diz respeito a honorários advocatícios, aí ele põe entre parênteses, de 20% se judicial e 10% se administrativo, deve ser mantida? Eu diria o seguinte: a arbitragem não é incompatível com a advocacia. Muito pelo contrário. A arbitragem deseja que haja a atuação dos advogados. Solução única: quanto mais você tiver qualidade na discussão, mais chance de ter qualidade na decisão. E o advogado imprime qualidade na discussão. Por que imprime qualidade? Porque ele é preparado para isso. Ele é um profissional qualificado, estudou profundamente a questão, vai ter argumentos poderosos para apresentar a favor do seu cliente, e esses argumentos poderosos que ele vai apresentar a favor do seu cliente imprimem qualidade à discussão. E imprimindo qualidade à discussão, fomenta elementos, informações úteis e relevantes para que o árbitro ou os árbitros possam entender o problema com todas as suas vicissitudes, com toda a sua complexidade, e assim apresentarem uma resposta mais rica, mais qualificada, que venha atender a solução do problema de forma mais ampla e com mais qualidade. Então, o advogado não é incompatível. Pode ter a previsão de honorários no contrato? Sim, claro, perfeitamente pode. E até desejável. A gente quer mesmo que os advogados sejam bem remunerados atuando na arbitragem. Acaba que para a arbitragem isso é muito importante para o crescimento da arbitragem, que o advogado não entenda que esteja perdendo o mercado ao ir para a arbitragem. Ao contrário, ele entenda que está ganhando o mercado ao ir para a arbitragem, porque é um novo caminho que se desenha, é um novo serviço para ele agregar o mix de serviço do seu escritório de advocacia. Então é muito desejável que o advogado seja justamente remunerado pelo trabalho que vai fazer ao atuar com a arbitragem. Portanto, pode sim ser previsto no contrato de locação a questão dos honorários e eles serem utilizados também no procedimento de arbitragem. A outra pergunta que se segue do Mauro Mateus é a seguinte: é legal cobrar multa de 20% quando houver atraso do aluguel? Bom, aí já é uma pergunta de um caráter técnico que vai envolver discussão do que é possível ter de multa, se a multa pode ultrapassar aqueles 2% estabelecido em lei. Essa é uma discussão que ainda não foi plenamente resolvida pelos tribunais e que em algum momento pode se entender como essa ser uma cláusula leonina, abusiva. Então é uma discussão ainda não totalmente definida, não totalmente resolvida. Eu particularmente penso que é possível sim você ter uma cobrança de uma multa que excede os 2%, mas essa é uma discussão que eu não posso te apresentar uma resposta absoluta, porque ela está em franco debate na doutrina e na jurisprudência. Vamos lá. Próxima pergunta: gostaria de saber se tem um contrato especial ou com outras cláusulas além da cláusula compromissória. A cláusula compromissória pode ser um texto curto dentro do seu contrato, mas a cláusula compromissória pode ser um texto extenso que prevê todas as informações necessárias para o bom desenvolvimento da arbitragem, para resolver o conflito que decorra daquele contrato e descendo a todas as minúcias necessárias, prevendo a escolha de árbitros, como vai se dar, prevendo custas, como serão pagas, prevendo quantidade de árbitros, prevendo o critério de decisão que os árbitros vão adotar, prevendo o procedimento. Então pode ser um documento muito mais extenso. E pode estar dentro do contrato ou pode estar à parte do contrato, como um adendo do contrato, como um aditivo do contrato. Perfeito, não tem problema nenhum, tudo isso será considerado convenção de arbitragem. Então pode ser de forma especial, pode ser inserido dentro do próprio contrato, não há uma forma única para se estabelecer a convenção de arbitragem. Pode ser no ato da assinatura do contrato, pode ser posterior à assinatura do contrato, desde que haja acordo de vontades, que as partes queiram a escolha da arbitragem como caminho, isso é perfeitamente possível. E pode ser até após
realizado o contrato, após a existência do conflito, pode-se estabelecer a convenção de arbitragem, aí não mais chamado como cláusula compromissória, se já existente conflito, mas como compromisso arbitral. Apenas uma terminologia diferente para definir que há convenção de arbitragem para resolver um conflito já existente. Então, é perfeitamente possível, vai se fazer um termo de compromisso arbitral, em que as partes estão dizendo que existe um conflito assim assado, decorrente do contrato X, e que resolveram que aquele conflito será encaminhado para ser resolvido por arbitragem, e aí estabelecendo os critérios de como vai se desenvolver essa arbitragem. E aí, mais uma pergunta para a gente finalizar o nosso programa. Ele diz: se eu colocar alguma cláusula que discorde da lei do inquilinato, o que pode acontecer? Bom, se você colocar uma cláusula contra a lei, a cláusula provavelmente será reconhecida como ilegal, porque um contrato, a priori, ele é a vontade entre as partes, mas ele não tem o condão de revogar um texto legal. Ele não tem o condão, a possibilidade de subtrair a força da lei. A força da lei vai imperar. Então, se o contrato estiver com um texto contrário à lei vigente, sobretudo uma lei federal, esse contrato, a priori, nesse ponto, pelo menos, pode ser considerado como uma cláusula ilegal, abusiva, etc. Então, claro que depende do que se está discutindo, mas a princípio, se você tem uma regra no seu contrato contrária ao texto da lei, essa regra é ilegal, vai prevalecer o texto da lei, será considerada leonina essa regra. Então, está aqui as respostas às dúvidas apresentadas pelo Mauro Mateus. Mauro, muito obrigado por sua contribuição ao programa Momento Arbitragem. O seu exemplo, peço que inspire vários outros internautas. Mande suas dúvidas, perguntas, sugestões de pauta, críticas construtivas. Terei grande prazer de interagir com você também, aqui no Momento Arbitragem. E lembre-se, você me encontra toda segunda e quinta no Momento Arbitragem. Então, até o próximo programa e um grande abraço.